Pessoal, sejam todos bem-vindos à 7ª lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição, continuaremos o dimensionamento dos circuitos de distribuição das instalações residenciais, a partir do nosso estudo de caso, e nessa aula especificamente vamos tratar do dimensionamento do quadro de cargas e do quadro de distribuição da nossa unidade consumidora. Lembrando que os objetivos dessa lição já foram apresentados nas aulas anteriores, e nessa aula nós vamos apresentar as diretrizes para fazer o dimensionamento do quadro de cargas e do quadro de distribuição da nossa unidade consumidora. Em unidade consumidora, o nosso quadro de cargas ele é a representação das cargas daquela unidade consumidora através de uma tabela, onde você tem uma série de informações da nossa unidade, dos circuitos da nossa unidade. Desde o tipo do circuito terminal, se ele é de iluminação, se ele é de força, os condutores daquele circuito, a seção dos condutores, a corrente nominal do dispositivo de proteção, qual é a fase que aquele circuito está conectada, qual é a potência daquele circuito, tanto em VA quanto em kW, qual é o fator de potência daquele circuito. Então, essas informações, o resumo dessas informações, ele é apresentado no quadro de carga da nossa unidade consumidora. E como foi abordado, o quadro de cargas ele deve apresentar pelo menos as seguintes informações: o tipo de circuito, a tensão do circuito de alimentação, a potência do circuito em VA, em watts, o fator de potência daquele circuito, a corrente nominal do circuito, a seção dos condutores daquele circuito, a corrente nominal do dispositivo de proteção e a distribuição das fases. Se for uma unidade com alimentação monofásica, aí não há necessidade de você apresentar a fase, porque todos os circuitos vão estar conectados naquela fase. Se for uma unidade com alimentação bifásica ou trifásica, você tem que especificar qual é a fase que cada circuito está conectada. Então, para a nossa edificação do estudo de caso, foram previstos 11 circuitos, cujas cargas estão apresentadas aqui, onde nós temos os circuitos 1 e circuitos 2 de iluminação, circuito 3, 4, 5 e 6 circuitos de TUGs, circuitos 7 a 11 circuitos de TUG. Então, todos esses circuitos, eles foram enquadrados num quadro de carga, onde nós temos aqui os 11 circuitos, a descrição da carga e a potência de cada carga. Em VA, o fator de potência e a potência em watts. Como nós temos a tensão de cada um desses circuitos, nós podemos então calcular a corrente nominal de cada um desses circuitos. Seguindo os critérios de dimensionamento dos condutores da instalação, da nossa instalação do estudo de caso, nós também dimensionamos a seção dos condutores de cada circuito. Ao dimensionar a seção dos condutores, também foi dimensionado o dispositivo de proteção de cada um desses circuitos, no caso aqui o disjuntor, e nós temos também aqui os dispositivos de proteção de cada um desses circuitos. De forma a ter um equilíbrio de carga entre as fases, esses circuitos eles foram distribuídos entre as fases da instalação, e nós temos também aqui a respectiva fase a qual cada circuito está conectada. Então, é importante fazer a divisão dessas cargas por fase, de forma que você tenha uma corrente equilibrada na nossa edificação. Então, para fazer essa distribuição das cargas da nossa unidade consumidora, alguns critérios eles devem ser seguidos. Então, é interessante que essas cargas sejam distribuídas por fase, de modo que nós temos esse equilíbrio de fase entre eles, preferencialmente o circuito da cozinha e da área de serviço, eles devem ser conectados em fases distintas, porque são áreas próximas na residência, e possivelmente em determinados horários essas cargas elas podem estar funcionando de forma simultânea. Então, se você tem essas cargas conectadas na mesma fase, aquela fase, durante aquele instante, ela pode ficar sobrecarregada. Então, é interessante que você faça também a separação das fases do circuito da cozinha e da área de serviço quando você tiver uma unidade alimentada em tensão bifásica ou trifásica. Então, nós fizemos aqui a divisão das cargas. Outro projetista poderia ter optado por outra divisão de cargas. Então, o interessante é que você tenha esse equilíbrio, busque esse equilíbrio de distribuição das cargas na sua unidade, de forma que as correntes no alimentador geral elas sejam bem próximas em cada uma das fases. É interessante também que nesses critérios de distribuição das cargas por fase, as TUs de equipamentos similares elas sejam instaladas em
circuitos em fases distintas. No caso, se você tem uma instalação residencial e você tem 3 banheiros, ou seja, 3 chuveiros elétricos, então você conecta cada chuveiro em uma fase. Um chuveiro na fase A, um chuveiro na fase B, o outro chuveiro na fase C. Que aí fica mais fácil você fazer esse equilíbrio de cargas na sua unidade. Para a nossa unidade, essa distribuição de fases resultou nessas potências. A fase A vai ficar com a potência de 9.050 VA, a fase B com a potência de 9.180 VA e a fase C de 8.700 VA. Observe que ainda temos uma diferença de potência entre cada uma das fases, mas aí é praticamente impossível você ter esse equilíbrio de fase na sua instalação, a não ser quando você tem muitos circuitos na sua instalação e você tem cargas trifásicas, aí talvez fique mais fácil fazer essa divisão dos circuitos entre fases, de forma que você ter um melhor equilíbrio. Então, com esse equilíbrio de cargas da nossa unidade, com a definição do quadro de cargas da nossa unidade, aí nós podemos então fazer o projeto do nosso quadro de distribuição e dos componentes do nosso quadro de distribuição. É importante que entendamos o que é um quadro de distribuição na nossa unidade, tanto residencial como comercial ou industrial. O quadro de distribuição ele é um componente da nossa instalação, né, um quadro elétrico em si, e ele é destinado a receber a rede elétrica seja da concessionária, de um grupo gerador da sua unidade, ou seja, receber a rede elétrica da fonte de alimentação, de um ou mais fontes de alimentação, e distribuir aos vários circuitos da nossa unidade, tanto os circuitos terminais como os circuitos de distribuição divisionários, que são aqueles circuitos que são utilizados para alimentar os quadros de distribuição. Então nós temos aqui uma ilustração de uma rede de distribuição de uma indústria, onde nós temos a subestação, temos o QGBT, o quadro geral de baixa tensão, e desse QGBT ele alimenta vários quadros de distribuição. No caso aqui nós temos 2 quadros de distribuição. Então, esse aqui é um esquema de alimentação simplificado de uma instalação industrial. Então, essa fonte de energia ao qual está conectado o nosso quadro de distribuição, seja o quadro de distribuição terminal de circuitos terminais ou o quadro geral ou o quadro principal da nossa unidade, ele tanto pode-se considerar um medidor de energia da nossa unidade. No nosso caso aqui, a nossa fonte consideraríamos um medidor de energia. No caso de uma indústria, essa fonte pode ser também um gerador de energia ou um transformador ou outro equipamento do quadro de distribuição. Hoje, com a utilização dos circuitos de geração de energia solar, aí você tem no seu quadro de distribuição lá da sua unidade, você tanto recebe alimentação proveniente da rede, da concessionária, como também da sua própria geração. Então, nesse quadro de distribuição da nossa unidade, estão instalados os dispositivos de proteção contra sobrecorrente, no nosso caso aqui os disjuntores, e também os dispositivos de proteção contra sobretensões, que no nosso caso são os DPS. Nessa ilustração aqui nós temos uma forma simplificada de uma rede de distribuição para atendimento de uma unidade consumidora em baixa tensão, onde nós temos aqui a rede da concessionária em baixa tensão e o ponto de derivação. Aqui nós temos o conjunto de medição, então nós temos o medidor de energia elétrica e o dispositivo de proteção, no nosso caso aqui os disjuntores do quadro de medição. Algumas concessionárias utilizam quadros distintos, um para o medidor e outro para o disjuntor, para o dispositivo de proteção. No caso aqui da Energisa, tanto o medidor quanto os disjuntores eles são instalados no mesmo quadro. Então, saindo do quadro de medição, vai para o quadro de distribuição e alimenta os circuitos terminais. Se você eventualmente possui um outro quadro de distribuição, então além de alimentar os circuitos terminais aqui nesse ponto, haverá uma derivação para alimentar um segundo quadro de distribuição. Então nós temos aqui uma ilustração simplificada de um quadro de distribuição, um quadro relativamente pequeno, onde nós temos aqui o dispositivo de proteção geral, aqui o dispositivo residual, para fazer a proteção da edificação. Então aqui um interruptor DR. Nós temos aqui os DPS, então DPS de fase e de neutro. Nós temos aqui 3 disjuntores dos circuitos terminais e nós temos aqui disjuntores monopolares, né? E nós temos aqui um disjuntor bipolar também para um circuito terminal.
Então, esse aqui é um quadro de distribuição simplificado de uma instalação elétrica, onde nós temos possivelmente aqui 4 circuitos, sendo 3 circuitos monofásicos e um circuito bifásico. O quadro de distribuição, as dimensões do quadro de distribuição, a capacidade de condução de corrente do barramento, o número de espaços para instalar disjuntores ou outros dispositivos de proteção, vai depender da sua edificação, depender da quantidade de circuitos da sua edificação. Então, nós temos aqui a estrutura de um quadro de distribuição, onde nós temos aqui o barramento, aqui um barramento para alimentação trifásica, temos um trilho aqui para a instalação dos dispositivos de proteção, tanto os DPS quanto o disjuntor geral, o DR. E nós temos aqui pontos de fixação dos disjuntores dos circuitos terminais. Então, aqui o quadro de distribuição já está dotado dos dispositivos, né? Nós temos aqui os disjuntores dos circuitos terminais, então disjuntores monopolares, aqui disjuntores monopolares e um disjuntor bipolar. Temos aqui o disjuntor geral, temos aqui o dispositivo DR e temos aqui os DPS da instalação. Então, temos aqui uma ilustração similar, mas com outros modelos com outros fabricantes de disjuntores, né, mas atendendo o mesmo requisito, né? E temos aqui como ficaria o quadro de distribuição já com os disjuntores instalados. Observe que aqui nós temos diversos fabricantes de disjuntores. O interessante é que, ao se fazer o projeto de uma instalação elétrica, você adote preferivelmente o mesmo fabricante dos componentes, tanto os DPS quanto o DR, disjuntor geral e disjuntor dos circuitos terminais, porque esteticamente seu quadro de distribuição ele vai ficar mais organizado. Então, do ponto de vista de organização, fica um quadro mais bonito, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui a ilustração de outro tipo de quadro. Aquele quadro anterior era um quadro metálico, já esse quadro aqui é um quadro de PVC. Observe aqui, utilizando o mesmo fabricante de dispositivos, tanto disjuntores quanto DR, DPS, esteticamente fica um quadro mais bonito. Então, no quadro de distribuição são instalados os dispositivos de proteção. No nosso caso aqui, nós utilizamos o disjuntor termomagnético, no caso aqui, proteção contra sobrecorrente. Temos também os dispositivos de proteção contra sobretensão, no caso, os DPS. E, não menos importante, nós temos os dispositivos de proteção contra choques elétricos, que pode ser um interruptor DR ou um disjuntor DR. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o interruptor DR no circuito geral da edificação, de forma a reduzir os custos da instalação. Então, antes de fazer o dimensionamento do quadro de distribuição da nossa unidade, ou seja, dimensionar a corrente do barramento, a quantidade de espaços que vamos precisar no quadro, já que esses quadros de distribuição, quando você vai adquirir o quadro, você deve informar qual é a corrente nominal do barramento daquele quadro e a quantidade de espaços para se instalar os disjuntores no seu quadro. Então, para essas informações, nós precisaremos saber a quantidade de circuitos monofásicos da nossa instalação, a quantidade de circuitos bifásicos da nossa instalação, a quantidade de circuitos trifásicos da nossa instalação, a quantidade de dispositivos DR, seja interruptores ou disjuntores, e a quantidade dos dispositivos de proteção contra surtos da nossa instalação. Observe que no nosso caso aqui nós estamos utilizando dispositivo de proteção contra surtos para o esquema de aterramento TNS. Se você tem o esquema de aterramento IT ou TT, aí você já muda a quantidade de dispositivos de proteção. Então é importante que essas informações elas sejam checadas de forma adequada, um procedimento correto de dimensionamento, para evitar que você compre um quadro e na hora de fazer a instalação desse quadro na edificação, ele não comporte todos os dispositivos da sua instalação. Então, desde que você conheça todas essas informações da sua unidade, aí você pode então fazer o dimensionamento do seu quadro de distribuição. Então, esse quadro de distribuição da unidade deve ser previsto também ampliações da sua unidade residencial, de forma como supor que no nosso caso aqui da nossa edificação, nós fizemos a previsão de 11 circuitos terminais
Imagine que depois de um ano ocorra a necessidade de se instalar um novo circuito. Então, se você não tem espaço naquele quadro de distribuição, vai precisar quebrar a parede, remover o quadro. Então, é um transtorno enorme na sua edificação. Então, para evitar isso e para prevenir esse tipo de ocorrido, a norma 5410, lá na tabela 59, ela especifica que devem ser acrescidos espaços reserva no seu quadro de distribuição. Então, se você tem até 6 circuitos na sua instalação, então deve ser previsto pelo menos 2 espaços reservas para 2 novos circuitos. Se você tem de 7 a 12, 3 novos circuitos, de 13 a 30, 4. Maior que 30, você acrescenta 15% no número de circuitos. Observe aí que aqui ela está falando do número de circuitos. Então, se você tem uma instalação e essa sua instalação é alimentada por carga monofásica e trifásica, então é interessante que você também faça um acréscimo, porque se você tem, por exemplo, na sua instalação 11 circuitos monofásicos, que é o nosso caso, nós vamos deixar espaço aqui para 3 circuitos reserva. Só que se eu for acrescentar uma carga trifásica na minha unidade, esses 3 espaços aqui já serão absorvidos pelo disjuntor trifásico, pelo disjuntor tripolar, desculpa, trifásico não, tripolável, não é trifásico. Trifásicos são equipamentos que são alimentados pelas 3 fases. Disjuntor nós chamamos de polo, então um disjuntor para circuitos trifásicos é um disjuntor tripolar, corrigido, né? Então vamos lá. Voltando à nossa edificação, isso aqui é o espaço mínimo que nós temos que dedicar lá no quadro de distribuição. Então é interessante, se você tem circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos, então se você vai acrescentar 3 circuitos, você acrescenta 2 monofásicos e um trifásico. Então no caso você vai aguardar, deixar reservado aí 5 espaços no seu quadro de distribuição. Então, no quadro de distribuição, dimensionamos a quantidade de espaços lá para instalar os equipamentos, os critérios lá para instalar esses equipamentos. Nós também precisamos dimensionar a capacidade de condução de corrente desse quadro, né? Quando nós temos um barramento instalado no quadro, esse barramento ele vai alimentar toda a carga daquela instalação e temos então que dimensionar também a capacidade de condução de corrente desse barramento. Então, é interessante que essa corrente nominal do barramento ela seja dimensionada em função da demanda máxima da categoria de atendimento que você está utilizando. Se você está uma unidade monofásica, você faz em cima da carga máxima daquela categoria de atendimento. No caso aqui do dimensionamento desse dispositivo de proteção do barramento, no dimensionamento dessa capacidade do barramento, é interessante que você também faça uma previsão de carga reserva da sua unidade consumidora. Então, se você tem uma unidade consumidora que há a possibilidade de fazer ampliação de carga futuramente, então é interessante que você já faça essa previsão desse dimensionamento do quadro de distribuição já com essa carga futura, porque se ao haver essa ampliação da unidade futuramente e você não fez essa previsão anteriormente, aquele barramento do quadro da sua unidade ele terá que ser substituído. Não tem como você instalar um barramento sobre o outro nesses quadros que são adquiridos diretamente de fabricante. Agora, aqueles quadros que você faz montagem em empresas de montagem de painel, que são utilizados principalmente em indústria, aí nesse caso você às vezes até tem a possibilidade de acrescentar barramentos, colocando barramentos em paralelo. Não é o caso aqui desses quadros apresentados para vocês. No caso da nossa unidade consumidora, que foi dimensionado, lembrando que a categoria de atendimento foi T1, e para aquela unidade nós temos um disjuntor geral de 40 amperes. Aqui já está correto, né? Disjuntor geral tripolar de 40 amperes. Lembrando também que nossa unidade, nós utilizamos o esquema de aterramento TNS. Então, para a nossa unidade consumidora do estudo de caso, nós vamos agora dimensionar a quantidade de espaços que o nosso quadro de distribuição tem que prever, né? Tanto para a instalação do disjuntor geral, do DR geral, dos DPS, dos disjuntores de proteção dos DPS e dos disjuntores dos circuitos terminais. Então, na nossa instalação, nós temos 11 circuitos terminais. Então, em função da tabela 59, para 11 circuitos terminais, nós precisaremos de 3 espaços reserva. Então,
em função de disjuntores monopolares para os circuitos terminais, vamos precisar de 14 espaços. Na nossa unidade, nós estamos utilizando o esquema TNS. Então, o esquema TNS ele utiliza 4 DPS, sendo 3 DPS para a fase e 1 DPS para o neutro. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, vão ser necessários 4 espaços para os dispositivos DPS. Nós vamos necessitar de 3 espaços para o disjuntor geral da nossa edificação, necessitar de 4 espaços para o dispositivo DR, no nosso caso aqui o interruptor DR. Lembrando que o interruptor DR ele recebe as 3 fases e o neutro. Então, nesse caso, ele ocupa o espaço de 4 disjuntores. Daí a necessidade de 4 espaços para DR. No nosso caso, como nós temos os DPS, esses DPS é necessário que faça também a proteção do DPS com disjuntor ou com fusível. No nosso caso aqui nós optamos por disjuntor. E a finalidade desse disjuntor do DPS é que, se eventualmente houver a atuação do DPS, de forma que essa corrente seja muito alta, para ela não desligar o disjuntor geral da nossa edificação, ele possua disjuntores específicos para cada DPS, que aí nós fazemos a coordenação da proteção, e nesse caso somente o DPS vai ficar isolado daquele circuito, não havendo então o desligamento de toda a unidade consumidora. Então, fazendo o somatório de todos esses espaços em função dos DPS, dos disjuntores, do DR da nossa edificação, nós resultaremos em 29 espaços para disjuntor monopolar. Então, os quadros de distribuição eles são dimensionados pela quantidade de espaços para disjuntor monopolar. Se você tem disjuntor tripolar ou bipolar, tem que lembrar de contar a quantidade de espaços para disjuntor monopolar. Então, somando, nós temos 11, com 3, 14, 18, 21, 25, 29 espaços. Então, nosso quadro de distribuição então vai necessitar de 29 espaços para disjuntores monopolares. No tocante ao dimensionamento do barramento da nossa edificação, a nossa unidade ela foi enquadrada na categoria T1, cuja potência máxima, cuja demanda máxima dessa unidade é 24 kW. Então, para o dimensionamento do barramento, da corrente nominal do barramento dessa unidade, nós vamos ter que a corrente nominal vai ser 24.000 dividido por raiz de 3, dividido por 380, vezes 0,92, que é o fator de potência de referência que as concessionárias utilizam. E nesse caso aqui nós vamos ter uma corrente máxima, segundo essa categoria de atendimento, de 39,64 amperes. Para dar uma folga à nossa instalação, o nosso quadro de distribuição ele deverá ter um barramento com a capacidade de corrente de pelo menos 50 amperes. E nós calculamos no slide anterior a quantidade de espaços do nosso quadro de distribuição, que foram 29, então no caso aqui nós vamos utilizar um quadro de distribuição para 30 circuitos com barramento de 50 amperes. Temos aqui então a ilustração de um quadro de distribuição que atenderia a nossa unidade do estudo de caso. Então, esse quadro aqui ele tem capacidade para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 espaços, 12, um 12, 24, um 12, 36. Então, um quadro de distribuição com capacidade para 36 disjuntores, atenderia o nosso requisito. E aqui nós temos um diagrama, um esquemático aqui de como ficaria a distribuição dos componentes do nosso quadro de distribuição. Onde nós temos aqui o barramento de neutro. Observe que esse barramento de neutro ele é alimentado pelo dispositivo DR. Ó. Aqui nós temos a entrada das 3 fases, aqui a entrada do neutro e alimentou o barramento de neutro. Nós temos aqui o barramento de terra, temos aqui os dispositivos DPS, né, os 4 DPS da nossa instalação. Temos os disjuntores dos DPS, né, 4 disjuntores, 1, 2, 3, 4. Temos o disjuntor geral, disjuntor tripolar. Temos o dispositivo DR, no nosso caso aqui o interruptor DR, tetrapolar, né, as 3 fases e o neutro. E aqui nós temos os disjuntores dos circuitos terminais da nossa edificação. Então essa daqui é uma proposta de distribuição dos componentes da nossa instalação. Existem alguns projetistas que eles colocam o DR antes do disjuntor geral. Eu particularmente não recomendo, porque se eventualmente esse dispositivo DR estiver antes do disjuntor geral e houver um curto-circuito na saída do DR
Aqui, o disjuntor não vai perceber, porque o dispositivo DR, no caso do interruptor, ele não protege contra sobrecorrentes, ele só protege contra choque elétrico, é só aquela diferença de corrente lá, aproximadamente 30 mA. Ok? Então, vimos nessa aula as diretrizes para o dimensionamento do quadro de distribuição da nossa unidade consumidora, o qual foi baseado no quadro de cargas. Então, vimos tanto o dimensionamento do quadro de cargas quanto o dimensionamento do quadro de distribuição da nossa unidade consumidora. Então, na próxima aula veremos as diretrizes para a elaboração do diagrama unifilar da unidade consumidora, especificamente para a nossa unidade do estudo de caso. Então, até o próximo vídeo.